bem-vindo ao gigantesco Vasco da Gama! Olá, família vascaína, boa noite. Sejam bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso canal Locomotiva da Colina. Quarta-feira, 4 de setembro de 2024. Vamos para aquele giro de notícias. Claro, vamos trazer notícias aqui sobre o seu, sobre o meu, sobre o nosso Vasco da Gama. Peço a todos vocês que continuem curtindo, comentando e compartilhando para que assim o nosso canal ganhe engajamento, cresça e chegue a outros vascaínos assim como nós. Vamos falar primeiro do extracampo, logo em seguida a gente vem com as notícias campo e bola. Renato Lesma Elcobi, diretor executivo da Vasco SAF, diretor comercial da Vasco SAF, ontem pediu o boné, entregou o gorro, bateu o sino, pediu para sair. O executivo alegou problemas particulares, mas aceitou o convite de um outro clube. O Vasco, depois de ficar um tempão sem diretor comercial, contratou esse executivo e agora volta a deixar a cadeira vazia. Boa sorte para ele lá, com a gente, quem quiser, contra nós, quem puder. O Vasco é maior que todos, não precisamos ficar se humilhando por ninguém. Se quer ficar bem, se não quer, tchau e bênção. Passando agora as notícias extra-campo, vamos falar agora sobre futebol, que é o que importa para nós torcedores. O Vasco, que a janela fechou ontem, não conseguiu finalizar, à meia-noite de anteontem para ontem, não conseguiu finalizar a sua missão, que a meu ver era a mais importante nessa janela de transferência: a contratação de um zagueiro. É isso mesmo, o Vasco estava tudo encaminhado com o Islam Jahrović, que é um zagueiro do Onel Boys da Argentina, estava tudo encaminhado, mas no finalzinho, aos 45 do segundo, por falha do Léo Pelé, não conseguimos concluir, não conseguimos trazer o jogador. Tô reclamando que era um grande jogador? Não, é um jogador, a meu ver, fraco. Estou reclamando porque não conseguimos trazer um atleta sequer para uma posição que é extremamente carente, que estamos sofrendo e que vamos continuar sofrendo até o final do campeonato, se não trouxermos reforço. Mas como vamos trazer reforço se a janela fechou? A janela fechou para a contratação de jogadores que tinham algum vínculo com clubes. A janela ainda continua aberta para aqueles atletas que estavam livres no mercado, ou seja, até o dia 9 de setembro, assim a possibilidade de chegada de algum atleta para reforçar a zaga do Vasco. Eu, particularmente, tenho duas visões sobre o ocorrido. O Onel Boys deixou lá uma nota, falou que não encaminhou a documentação porque o Vasco não encaminhou o documento dando as garantias necessárias de pagamento. Vendo um contexto geral, eu tenho duas linhas de raciocínio sobre o ocorrido. Primeiro, pode ser total incompetência do departamento de futebol do Vasco, e não seria a primeira com essa atual gestão. Porque alguns dias atrás, os meninos da base perderam um jogo de WO porque os executivos de futebol, porque quem dirige o futebol planejou a logística mal e os meninos não conseguiram chegar para jogar, mostrando total incompetência do departamento de futebol do Vasco. A segunda linha de ação pode ser que o clube esteja negociando com um jogador de peso, com um salário alto, e resolveu ali, aos 45 do segundo, abdicar desse gasto com o atleta do Onel Boys para que continue negociando e traga um jogador de peso, um jogador de nome. Só nos resta torcer e aguardar. Vamos para mais notícias sobre o Vasco. Notícias boas agora é sobre a volta do
volante Jair e do meia Paulinho. Os dois já encontram-se já nos últimos treinamentos, digamos assim, nos últimos preparos físicos para que possa retornar aos gramados. Eles já vão partir para a transição campo-bola. Muito provavelmente no mês de outubro eles comecem a ficar em condições de retornar aos gramados. Vamos torcer para que o quanto antes eles voltem, para que a recuperação siga de boa, pois precisamos sim desses reforços caseiros. Ainda sobre as saídas de jogadores, a saída do Matheus Julião, nosso lateral cria da base, foi informado pelo Vasco da Gama que ficamos com um percentual de 10% do atleta. Vendemos, mas ainda temos uma pequena fatia do passe do jogador para uma nova revenda. Vamos que ainda tem mais notícias, são diversas notícias. Ontem eu não trouxe o vídeo, então acumulou as notícias sobre o Vasco. Uma última notícia para fechar esse giro de notícias de hoje é sobre a chegada do meia suíço Maximini Rodrigues. É isso mesmo. O atleta que veio lá de Portugal, ele é suíço, poliglota, 28 anos, chega em definitivo ao Vasco da Gama. Toda a negociação girou em torno de 2 milhões de euros, algo em torno ali dos 12 milhões de reais, e ele acabou de desembarcar agora há pouco. A expectativa é para que nessa semana ele possa estar fazendo os exames, concluindo a operação e sendo apresentado oficialmente pelo clube. Galera, é isso que eu tenho de notícias. Próximo jogo do Vasco, dia 11 de setembro, quarta-feira, jogo de volta da Copa do Brasil, lá na Arena da Baixada. O Vasco se classifica com um empate simples, então não precisa inventar problemas, dificuldades. Não teremos João Vitor, muito provavelmente teremos o Léo Pelé na zaga. Tem torcedor que fica puto com essas críticas ao Léo Pelé. Meu irmão, se você tá com pena dele, leva ele para casa. Nosso comprometimento aqui, nossa obrigação é em defender o Vasco da Gama. Não temos amor, paixão por quem quer que seja dentro do clube, porque as pessoas passam e o clube permanece. Então, é isso. Logo depois, no dia, isso o jogo na quarta, no domingo a gente pega o Urubu no Maracanã. Galera, é isso que eu tenho de vídeo para hoje. Peço a todos vocês, antes de fechar isso aqui, vamos lá, vamos lembrar os nomes, como é que ficou a janela de contratação do Vasco. O que é que você achou? Deixa aqui a sua opinião, deixa aqui o seu like, deixa aí se você... a sua opinião no geral é muito importante para a gente saber como é que tá, como é que anda o nosso canal aqui. O que é que você achou? Chegou Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Souza, Emerson Rodrigues, Jean David, o Maximini Rodrigues. Esses foram os contratados dessa janela. O que é que você achou da contratação? Uma janela boa? Uma janela fraca? Ruim? E uma informação para fechar, o Vasco ficou na 12ª colocação em gastos em contratação nesta janela de contratação. Então, galera, peço a todos vocês que continuem curtindo, comentando e compartilhando para que assim o nosso conteúdo chegue a outros vascaínos, assim como nós, e para que nosso canal cresça. Afinal de contas, esse canal foi feito para pessoas como você, que, assim como eu, não tem voz. Foi feito para dar voz a quem não tinha voz. E, para concluir, para o vídeo não ficar muito longo, eu queria perguntar aos influenciadores do Vasco, os mesmos de sempre, aqueles que influenciavam, que iludiram o torcedor a vender para 777, quase levou a gente para a derrocada final, quase falimos. Cadê as contratações? Cadê as capas mirabolantes que vocês colocavam aí? A janela fechou e a maioria, 99%, errou tudo que falou. Vocês não perdem essa mania de só ficar
iludindo o torcedor, trazendo notícias fantasiosas. Então, se você não gosta desse tipo de notícia, se você quer ter um canal sério, que vai trabalhar com seriedade, este é o local. Canal Locomotiva da Colina. Uma boa noite a todos. Saudações.